Senhoras e senhores, está no ar mais um Talk Hugo Podcast. Nosso podcast é retransmitido pela TV Nova, canal 22.1 no Recife e no interior todo, né, André? Em todo o interior assiste a TV Nova. Obrigado, pessoal da TV Nova, o pessoal do interior do estado inteiro que curte nosso podcast Talk Hugo. Mas antes de mostrar o convidado de hoje, eu quero falar Esportes da Sorte. Meu amor, Esportes da Sorte é a única casa de apostas do Brasil que paga um pule. Fala alto aí, André. Quanto é o pule? Quanto é o pule? Um milhão de reais. R$1 milhão é o nosso pule do Esportes da Sorte. Você sabe que já começou o Campeonato Pernambucano. Já vai começar o Campeonato Feminino, não é isso, André? Tem também jogos online. Cassinos online. Virtuais. Tem basquete, futebol. Futebol americano. Tem golfe, cuspe à distância, tem tudo, né, André? Esportesdasorte.com. E eu quero falar também do Ressacaps. André, deixa eu falar do Ressacaps aqui. Tá vendo aqui? Você pensa que isso aqui é uma camisinha, né? Mas não é não, gente. Aqui dentro tem 2 cápsulas. Isso aqui é uma pré-festa e um pós-festa. Você toma 2 cápsulas antes de ir pra balada. Vou beber pra caramba, né, André? Vou beber. Aí toma 2 cápsulas, tá aqui. Depois da festa, mais 2. Eu duvido, eu aposto se você vai acordar com ressaca, tá? Então você segue aí, Ressacaps, é um suplemento alimentar e também é um pré-treino para você que faz malhação, que malha lá na Selfit. Tem que falar da Selfit, né, pai? Posso falar da Selfit? Posso, lógico, né? Eu sou embaixador da Selfit agora, meu filho. Deve falar. Lógico, sou embaixador da Selfit. E também eu quero falar da Vox2U. A Vox2U é a maior escola de oratória da América Latina. Você pode se inscrever na Vox2U, lá Instagram, Vox2 e U. Você vai lá, tá todas as informações na bio da Vox2U, na página lá do Instagram. Escola de Oratória Vox2U. Só isso, André? Ah, tem um QR Code também, rapaz. Tá, nosso QR Code aqui, você ainda não se inscreveu no canal, você tem que se inscrever. Tá aqui o nosso QR Code e também você dá um like no nosso canal, porque tem um Bola. Conhece o Bola, não conhece? O Bola diz o seguinte, se você não der o like, se você der um dislike, o seu dedo vai cair de podre. Então você tem que dar um like no nosso canal, ok? Bom, gente, o papo aqui hoje é sério, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz aqui, eu tô aqui ao lado do Evaristo Pazos. Isso. Espanhol, é? Espanhol. Olha, tem um pezinho na Espanha. Tem um pezinho na Espanha? Tem. Cara, olha aqui, o cara é consultor especialista em investimentos, certificado, como é o nome aqui, rapaz? Ceambima. Ceambima. Isso. E também SUSEP. Isso. 14 anos de vendas. Sou um vendedor, na verdade. 5 anos de mercado financeiro. Perfeito. Tá bom? Vamos indo, né? Ah, fala nisso. Tu joga, velho? Faz jogo, Esporte da Sorte? Tu joga Vou começar agora. Nesses jogos online? Agora. É um bom investimento, velho? Não me complique, não. Comecei mal. Não me complique, não. Não é um bom investimento. É um bom investimento. Você pode separar um pouquinho para um hobby, um lazer e gasta ali. Mas não espera muito retorno, não. Vai por mim. Bom, Evaristo, antes de entrar no ar, eu estava falando sobre que o brasileiro não pensa muito no futuro. Não. O brasileiro é muito no presente, é o agora, etc e tal. E eu estou me incluindo neste processo, presta atenção. Uhum. Eu era pessoa jurídica na Globo. Por muito tempo eu passei por ser jurídica e não paguei o meu INSS como autônomo. Não pensava no futuro. Aí tem um ditado que diz o seguinte: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Cara, investir no futuro, como o pessoal que está vendo a gente agora, principalmente os jovens, cara. Isso. Quando se fala em seguro de vida, planos para o futuro, cara, como começar, cara? Que já comecei dando... Não, é isso aí. Então, Hugo, no teu cenário especificamente, e já já a gente chega nos jovens, o fator INSS, a gente chama lá na companhia que isso nunca será suficiente. Então, lá atrás, na verdade, você deveria ter procurado um consultor, um cara assim, que nem eu, que poderia ter te orientado em como investir para que você chegasse agora aos 60, 70 anos de idade ou mais na frente,
com, de fato, uma aposentadoria robusta, com uma reserva financeira considerável, né? Mas para os jovens, fica aqui, na verdade, um despertar desse início, né? Hoje tem produtos financeiros no valor de 30, 40, 50, 100 reais que você pode começar mensalmente aportando alguma coisa, né? E aí você deve, de fato, a depender do tamanho da sua possibilidade financeira, criar estratégias. Obviamente, que te coloquem em missões para curto, médio e longo prazo. Isso. E aí depende do que você está almejando. Tá, no meu caso, vamos lá. Hoje eu estou com 61 anos de idade. Tenho tempo hábil ainda para investir no seguro? Sim. Tenho. Na verdade, o papel do seguro, ele é de proteção. Ele está aqui para gerenciar os teus riscos. No caso do investimento como produto, como mercado financeiro de fato, na tua idade, a necessidade seria de aportes maiores, né? Tipo, vamos lá. Aí, vá. Ó, eu vou me usar como exemplo. Eu tenho 32 anos de idade, certo? Provavelmente aí com 400, 500 reais por mês, eu consigo lá com 60, 65 anos criar uma boa renda passiva, né? Eu não vou saber agora de cabeça quando é que seria isso. Tudo bem. Mas depois você pode achar no Instagram que tem algumas postagens lá sobre isso. No seu caso, esses aportes precisam ser maiores, porque o teu tempo é menor, né? No caso do investimento... Tu diz meu tempo de vida. Não é... Você tá muito bem, muito bem, mas estatística é estatística, não dá pra gente fugir muito disso. Tá, então como é que uma asseguradora trabalha com a média de vida hoje do brasileiro? Qual é a média de hoje que vocês trabalham? Para morte, 79 anos. Há seguradoras no mercado que aceitam até 75, outras até 85 anos. Aí depende de uma série de regras, né? No caso do seguro de vida, especificamente falando, que é parte do mercado financeiro, né? Tem uma série de multissetores, vamos dizer assim. O seguro de vida, ele quando contratado mais novo, ele vai ter um custo menor. Por quê? As seguradoras fazem... as mais sérias, vamos dizer assim, uma análise prévia do risco. O que é que significa isso? Caraca! Ela olha para o cliente e fala, deixa eu te avaliar previamente antes de te aceitar. Então, hoje na seguradora que eu atuo, você não consegue contratar sem passar por essa avaliação. E aí o preço é dado. Depois que é passado esse valor, ele é congelado e sai com você pelos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, ou o tempo que você ficar na companhia. No seu caso, o teu seguro de vida, ele precisaria de um porquê, né? Exemplo, hoje você acabou de me falar que é um cara autônomo, PJ e tudo mais, e que está atuando, e que, pelo que eu entendi, ainda não tem renda passiva suficiente para se bancar. Para parar. Para estar de perna para cima em casa. Não tenho. Então você precisa de um seguro para que gerencie os seus riscos, caso você não esteja aqui amanhã. Tá, Evaristo, então vamos lá. Deixa para coisa da prática. Aí eu procuro o Evaristo. Pô, Evaristo, estou precisando fazer um seguro de vida, porra. Tu acha que tá na hora? Isso. Cara, se eu tiver uma doença crônica, como é que tu sabes isso? Então... Pergunta foi ruim, não? Não. Foi boa? Foi ótima. Há uma declaração pessoal de saúde, que são as informações que você precisa nos passar. E quando a companhia julga, a seguradora julga que foi insuficiente o que você passou, ou quando o teu cenário já agrava um pouco o teu risco, ela pode te encaminhar para informações mais específicas. Exemplo, uma entrevista médica, um exame de sangue, um exame de urina, tudo isso encaminhado pela própria seguradora. E aí, dado essas respostas, ela diz, cliente, você pode ser aprovado e se tornar nosso cliente, ou você pode ser sobretaxado por causa de uma doença crônica ou algo desse tipo, ou você pode ser até negado. Você diz, porra, Evaristo, mas então é sacanagem. Porra, Sim e não. Na verdade, a seguradora está ali para te proteger nos moldes de riscos que ela é capaz de suportar. Então, ela precisa conhecer isso no detalhe para dizer o seguinte, deste cliente eu consigo suportar esses riscos. E daí, então, você se torna um cliente protegido pela seguradora. Tá, beleza. Aí eu tava lendo aqui, cara, aí eu fui procurar saber sobre seguro.
além da cobertura básica, existe a opção de contratar cobertura opcionais. Aí eu tô vendo aqui, cara, invalidez permanente, total, parcial. Como é uma invalidez permanente, cara? A básica pra gente é a morte. Morte de qualquer causa. Isso é uma cobertura básica, né? E aí, mais uma vez, as melhores seguradoras, elas estão cheias de opcionais hoje em dia, né? Então, o que é invalidez permanente? São alguns cenários de acidentes que te deixem inválido. Vamos sempre bater na madeira, né? Quando fala sobre isso. Mas é a realidade, infelizmente. Que te deixem inválido. E aí pode ser de um cenário mais grave até um mais tranquilo, vamos dizer assim. Né? Você perder o movimento de uma mão, de um pé, de um membro a 2 ou até mais. Sei. Agora, isso, a tua seguradora paga. Paga. Cara, como é essa relação seguradora e segurado, hein? Como é que é, cara? Eu fico curioso pra saber. Fala. O que é? Fala aí. Nessa questão aí que você falou... Fala mais perto do microfone, senão a gente... Eu acho que eu já ganhei um cliente aqui, viu? O André adora perguntar. Não. Veja bem, nessa questão de uma previdência privada, e além do leque que você tem para oferecer. Se você falou aí de morte, invalidez permanente, etc. Isso, aquilo outro. Vamos lá, eu sou um cliente eu sou um cliente seu e sofri um acidente de carro, vou precisar do seguro DPVAT. O seguro DPVAT deixa de me pagar porque eu tenho uma previdência privada? Boa. Isso. Boa. Tudo que você contrata, ele se torna mais um produto, é um produto independente. E antes de qualquer coisa, André e Hugo, é bom a gente diferenciar o que é previdência e o que é seguro. Previdência, ele tem muito mais a finalidade de você contratar um produto para o teu futuro e dali virar uma renda. De garantia e tudo mais. E o seguro tem, na verdade, a função de proteger a construção dessa renda. Então, o seguro hoje, ele serve para garantir que você não vai mexer no momento equivocado nessa renda. E sim acionar um seguro caso você precise disso, tá? Então, no caso do seguro DPVAT, no caso de um plano de saúde, fazendo já a distinção de seguro e previdência, né? Falando agora sobre seguros. No caso de um DPVAT, plano de saúde, ou até 2 ou 3 seguradoras que você tenha, você recebe de todas. De todas. Não tem limite, por exemplo, para você contratar um seguro de vida. Porque qual é o valor que eu vou determinar que vale a sua vida? Não existe isso. Você pode ir num banco X e contratar 10 milhões, o banco Y mais 10. Caraca, é diferente de um bem que já tem um valor como uma casa, como um carro. É um outro cenário. Agora, o Evaristo, para você procurar uma boa seguradora, quais são os critérios? O que eu, por exemplo, olha para mim e diz assim, cara, eu preciso. Qual é a empresa que eu vou, cara? Perfeito. Como é que eu... Tem algum site? Tem de informação? Acho que a parte 1 disso são as seguradoras mais famosas, mas qual é o caminho disso, né? Existe a SUSEP, que é o nosso órgão regulador, fiscalizador e tudo mais. SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E existem os corretores de seguros susepados. Então, parte 1 é que num bate-papo sobre esse tema, você exija daquela pessoa que está te apresentando esse produto o registro dele, SUSEP e tudo mais, e você faça a pesquisa prévia quanto à seguradora. Hoje o mercado financeiro está muito aberto, né? Open Bank, Open Insurance e tudo mais, então as coisas estão muito globalizadas, conectadas, vamos dizer assim. O que é bom. O que é bom, claro. E é tão bom que barateou o seguro. Pronto. Isso é muito positivo. Então, obviamente, qualquer seguradora, você consegue facilmente fazer uma pesquisa rápida na internet, um reclame aqui, ou algo SUSEP. desse tipo. SUSEP, anota aí, meu irmão. S-U-S-E-P. Pronto, eu vou te dizer por que eu tô falando isso, cara. Eu fiz um plano de saúde. Uhum. A corretora foi super
atenciosa, mandou preço, etc e tal. Uhum. Evaristo, eu nunca mais eu recebi um WhatsApp. Um oi sumido. Tô falando sinceramente, cara, quer dizer, é aquela coisa assim, ela só queria ganhar a comissão dela e nunca passou perguntou se eu tô bem, se eu tô usando, se eu não tô, se eu tô precisando de alguma coisa. Sumiu do mapa, cara. Hugo, será que é por isso então que você... Antes já estava aqui falando, falou assim, pô, eu não gosto muito desse papo de corretor de seguro. É que, infelizmente, esse mercado talvez esteja muito amador para alguns, né? Como, em teoria, é de fácil acesso você se tornar um corretor de seguro, até um preposto de um cara com SUSEP e tudo mais, pode ser que experiências ruins como essa sejam comuns por aí. Não é ruim, mas que te deixa desassistido ou inseguro, né? É que eu acho que isso foi só um rápido interesse financeiro. E depois nunca mais recebi nada assim, se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô satisfeito com o plano, se eu não tô. É ruim esse sentimento, né? É péssimo, cara. É péssimo. Você indicou alguém para ela, por exemplo? Não. Disso? Então. Não indiquei. Não indiquei. E aí vem o meu papel, o papel da área que eu trabalho, na verdade, do tipo de companhia que eu trabalho, né? A gente tem uma relação muito próxima do cliente. Para você ter ideia, eu estou no mercado há 5 anos, tem cliente meu com 4, 5 apólices que elas foram mudando no decorrer do tempo. Isso é acompanhamento. Chama-se renovação ou é uma nova apólice? Não tem nova renovação apólice. de apólice, não. Tem é uma também. nova apólice. Tem também, mas nesse caso especificamente eu estou falando de nova apólice. E estou te falando isso para você dizer que há corretores, há consultores fazendo bons trabalhos. Lógico, pelo de amor acompanhamento. Não pode generalizar, não, pelo amor de Deus. De dar atenção de fato, né? E eu tô aqui por causa da Rebeca, né? Sua filha, hoje consultora de negócio também, corretora de seguro. E ela é uma dessas que vem fazendo um trabalho de acompanhamento muito bacana. Sei. Então, assim, é válido nesse negócio que você tenha a certeza que também está comprando com um bom consultor, né? E aí é a história da pesquisa. Como qualquer SUSEP. coisa, você pesquisar. Da SUSEP. Da SUSEP. Não só SUSEP, mas também da postura. Sei. Da postura do consultor, de como ele te atendeu, se ele foi proativo, se ele te deu mais de uma opção. Agora, vai sessão fofoca agora, André. Sessão fofoca agora. Você presta atenção. Cara, eu faço um seguro de vida, né? Já aconteceu casos assim, vamos para casos engraçados. O cara faz, quantos filhos o senhor tem? Tenho 4 filhas, se eu morrer, tenho aqui 4 filhas, a minha esposa, etc e tal. Já sabe o que eu vou falar. Depois o cidadão morre. Seguro vai para quem? Para os beneficiários. Aí é que tá. O cidadão tem um concubinato. Uma terceira. Acontece essas histórias dela. Cara, eu não sei se é história de pescador, mas acontece. Obviamente que... Não, eu quero saber se já aconteceu contigo, cara. Para dizer assim, olha, para o processo, que entrou, a justiça chegou aqui e diz... Tem uma parte boa. Meus clientes estão ilesos da morte, então venha ser meu cliente, tá? Você tem essa vantagem. Eu não passei por isso ainda, mas obviamente que tem essas histórias. O que é importante entender? No seguro, na prática, no seguro de vida, na prática, respeita-se o beneficiário, ou seja, não vai para a história de herança, vocação e tudo mais. Né? De fato, o benefício da morte... São os beneficiários. Os beneficiários. Vai para quem o titular da apólice determinou. E por que, às vezes, Evaristo, o próprio cidadão que faz o seguro, ele quer um sigilo nesses beneficiários? Acho que tá mal casado esse cara, não tá não? Cara, que eu conheço um amigo meu que ele diz que tem um seguro de vida muito bom, mas ainda até hoje... Ninguém sabe que ele tem. E às vezes acontece, isso deve acontecer, lógico, que o cidadão morre, o cara que até os próprios filhos nem sabiam que tinha seguro, e a própria seguradora que entra em contato. Isso. Olha, não acontece isso? Acontece, claro. Por desconhecimento. E assim, Hugo, somos otimistas. O brasileiro é conhecido como otimista, né? Então eu tenho certeza que quando você decidiu lá em 95 não contratar, não pagar o INSS, ou não pagar uma previdência por fora, você fala assim, porra, não vou morrer, eu tenho 40 e poucos.
bem pra cacete, vou pensar em morte agora. E aí, mas teve o cara de 40 e poucos que infartou e morreu. E aí não avisou ninguém que tinha um seguro, né? A nossa orientação como consultor e tudo mais... Como é esse processo? Perfeito. Vamos lá, até chegar nos beneficiários. Beneficiários. A nossa orientação é o seguinte, quando você for entregar a pólice, convide a esposa ou o esposo para que ele esteja na reunião, para que ele conheça quem é você, quem é o consultor da apólice, Caraca, aí, André. quais são os meios de contato, qual é o site, qual é o telefone, para que você tenha a segurança e a certeza que não está perdido, né? Que não está perdido. Eu tive oportunidade, obviamente, que pela experiência é bacana, mas pela situação é uma merda, né? Eu paguei benefício de câncer e etc. E eu tratei, por exemplo, em um dos casos, com a esposa do cliente. Ou seja, ela assumiu, ela sabia que eu existia, ela entrou em contato comigo e tudo foi feito com ela. Caraca, velho. Então, acredito que eu fiz bem feito meu papel lá atrás de entregar a pólice junto com o casal e isso aconteceu. Esse é o teu papel também? Esse é o meu papel. Sem dúvida. Sem dúvida. E talvez seja a parte mais importante do meu trabalho, que é acompanhar até nesses momentos que é o pior cenário de todos. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui do André. O nosso André aqui, nosso diretor aqui, ele é safenado. Não, ainda não, né? Tem estente, né? Você tem... Vai fazer safena, vai fazer mamária, vai... E ele fala como se fosse assim, tô marcado um bar, né? É um Robocop. Vou fazer ainda essa Ele vai cena. virar um Robocop, tá? Ele tem quantos anos, André? Ele tem 49 anos de idade. Farias um contrato de seguro com ele? A gente coloca ele Não na gagueja, situação não. de análise. Então, qual é o cenário, qual é o caminho, né? A gente pegar todos esses dados do André e levar ele para a subscrição, underwriting da companhia. E ela diz, André, me conta melhor como foi esse estente, quando foi, o que aconteceu, peso, Mas altura, quem que faz remédio essa você pergunta? toma. Quem faz? O consultor faz. Você pode fazer? Eu posso fazer. Eu vou perguntar ao André 30, 40 perguntas sobre isso. Caraca. E aí eu pego todos esses dados e submeto isso para análise na companhia. E a companhia vai dizer o seguinte, Evaristo, foi insuficiente isso ainda. Eu preciso saber um pouco mais do André. E a gente manda o André para um cardiologista, para algo desse tipo. Fala aí, André. Fala aí que o papo aqui tá... O papo já tá rolando em outras coisas. Já teve... Aí no caso, pronto, tendo esse como meu caso. No caso, eu vim da óbito. Além da certidão de óbito. Isso. Porque vai precisar disso pro seguro, né? Para fazer o pagamento da pólice. Do benefício, da pólice, do seguro, né? Caso não seja muito bem esclarecido na certidão de óbito. A causa morte? Ou o corpo da pessoa tem que ir para um ML para... Não. O seguro, ele diz o seguinte, morte qualquer causa. Qualquer causa é literalmente tudo, né? Então, para este cenário especificamente, você não precisa de mais tantas informações. Obviamente é um rol de documentação que vai além da certidão de óbito, tem uma coisa ou outra ali, mas não tem investigação pós-morte, aquelas coisas todas lá, para saber se foi infarto ou foi tal coisa. Isso não faz diferença pra gente. Para o caso de morte. Então essa pesquisa que você faz não tem importância também. Tem demais, porque eu avalio... Não, mas se qualquer morte, independente seja lá qual ela... Mas aí é que tá. Eu determino se eu aceito o teu risco de morte. Entendi agora. A minha avaliação é para dizer o seguinte, o André pode morrer de acidente de carro, ok, mas tem um risco aqui envolvido no coração dele que ele pode infartar amanhã. E aí você pagou um mês e tu infartou amanhã. Você levou um prejuízo para a seguradora gigantesco. Que será pago. Que será pago, obviamente será então, pago. Agora, ele pós-aprovação vai ser pago, obviamente. Não vai ser prejuízo, não. Ele vai tirar de outro que não morreu ainda. O risco atuarial que a gente ama. Teve um caso aqui em Pernambuco, bora ver se é o caso aqui, de um grande empresário. O laudo da perícia técnica diz que foi suicídio. A família diz que ele foi assassinado dentro do apartamento.
de um grande empresário daqui. Tanto que a família até hoje não recebeu o seguro por ter sido suicídio, o laudo. Isso. E já tem outro laudo de outra perícia particular dizendo que ele foi assassinado. Há uma Suicídio. paga, porém, mas, não, na verdade, há um prazo de 24 meses, 2 anos. 2 anos, para que você possa, para que os beneficiários possam receber, caso o titular se suicide. Então, gente, vocês precisam entender o seguinte, né? Isso que é importante. A seguradora, ela tá ali para ganhar dinheiro, né? É uma empresa. Então, quando ela investiga, é para que ela controle o risco dela, né? É o que a gente chama de risco atuarial. Então, um cara como esse, por exemplo, que se suicida com 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, ele não decidiu isso da noite pro dia. Ele provavelmente já vem tomando um remédio, já vem no... Bom, Tem um motivo. tem. A probabilidade é que o caminho seja esse, né? O cara tá tomando remédio controlado, Depressão, aquela e coisa tudo mais, toda. e pô. E aí acontece a fatalidade pior. Então a seguradora diz o seguinte: eu pago, mas pago depois de 2 anos. Porque você já estava dentro da minha conta. Sem ser chato, sendo chato, a seguradora tem uma perícia dela para bater de frente com uma perícia, por exemplo, da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal, tem? Então, das companhias que eu atuo, não. Não há isso, tá? Porque a gente faz essa análise prévia, como eu te falei. Então, essa informação, por exemplo, desse cara, se ele já fosse depressivo, eu já teria que ter sabido antes da contratação. Entendi, cara. Entendi. Entendeu? E aí tem muita gente, e só para vocês entenderem, que realmente é negada pela companhia. Caraca. Ela diz, poxa, é um risco alto demais pra gente aqui. Sei. Porque o cara tá tomando remédio forte, tá fazendo tratamento muito constante de psicólogo, psiquiatra e tal, e a companhia nega. Tá? Caramba, velho. É proteção de negócio, vamos dizer assim, né? Ô, Evandro, bora regionalizar a coisa agora? Vamos regionalizar. Como é que tá o pernambucano em relação a seguro, cara? Olha... Tem dificuldade? Eu sou de Recife, mas eu passei muito tempo fora e voltei a morar aqui agora em maio. Sei. E aí todo mundo fala assim, pernambucano compra mais fácil de pernambucano. E... Não é? Então, eu acredito que sim. A gente tem essa história de ser muito barrista e tal, aquela coisa toda, né? Mas pernambucano é cabuloso. Então ele gosta de ficar sabendo do detalhe e tudo mais, né? E essas empresas que a gente atua hoje aqui em Recife, elas são americanas, elas têm sede recente em Recife, então as coisas estão ganhando mais corpo e tração, talvez de 1, 2 anos para cá. Sei. Né? Porque eu tenho certeza que passa mais segurança dizer o seguinte: onde é que fica teu escritório? Meu escritório fica ali em Boa Viagem, assim, assado, fica na Linha do Leite, assim, assado. Né? Sei. Então, passa mais segurança. E isso a gente vem sentindo nos números de crescimento e etc., desde que o escritório existe. Tá. Agora deixa eu falar sobre pandemia, Covid. Como é que vocês aumentou o número de segurados depois da pandemia? Queria que tu fizesse essa relação, cara. Cara, houveram 2 momentos. Pós, pré e pós. Isso. E até num ponto muito importante sobre esse tema, tá, Hugo? Pandemia, ele é um caso de exclusão das seguradoras. Não sei se você ouviu isso, mas eu vou te explicar o que a gente fez. Peraí que isso me interessa. Isso, Só para você ter ideia, pandemia, epidemia, ataque terrorista, enfim. São casos de riscos excluídos. Isso está nas condições gerais dos Desastre seguros. da natureza. Desastres naturais, isso, perfeito, Ok. bem lembrado. Porém, as grandes seguradoras deixaram isso de lado, enfim, tiraram essa exclusão e pagaram aos seus clientes os benefícios no caso de Covid. Porra. Foi bem bacana. Que massa, Isso. Que massa. E aí, eu estava no front de venda e Sei. etc. Isso pra gente, como argumento comercial, foi perfeito.
Né? Pô, bicho, só Foi foi. perfeito, foi perfeito. Só foi. E aí houve um crescimento considerável aí da procura pelo seguro de vida. Tá vendo? Considerável. As pessoas ficaram muito próximas da morte, de hospital, de doença e etc. Não tem aquele ditado, né, Evaristo, que diz que a gente só fecha a porta quando o ladrão entra, né? Isso aí. É mais ou menos parecido Isso com aí. isso, cara. Isso aí. E hoje, Covid... Vocês têm muitos casos ainda de Covid, ainda que... Bom, morreu de Covid. Hoje, o mais comum do Covid naquela época, em 2021 e 20, foram as internações de longo prazo. Nossa Então, aquela turma de 10, 15, 20, 30, 60 dias. Caraca. Eu cheguei a pagar benefício, assim, de cliente que ficou internado. Entubado 40 e poucos Isso dias. Aí a gente... É mais um opcional daqueles que a gente falou aqui. É mais Sei. um opcional. Internação, e aí você tem uma renda hospitalar disso. Vou dar um exemplo para contextualizar como é que funciona isso. Vamos supor que o cliente, o cara é um advogado. E aí ele ganha 30 mil reais por mês. Ele tem uma renda diária, pegando os 30 mil por 30 dias, R$1.000. R$1.000 por dia. Então ele contrata uma renda hospitalar de R$1.000 dia. E aí a seguradora paga, caso ele fique internado, por até 200 diárias por ano. Então vamos supor que o cara pegou Covid e passou 15 dias internado. Ele vai ter acesso a 15 mil Dias. de capital segurado como benefício. E aí, voltando até a pergunta para o André. Evaristo, ele tinha plano de saúde, não gastou R$1, o cara tinha um plano excelente, não tirou R$1 do bolso. Ele ainda assim tem direito a essa renda? Sim. Uma coisa não exclui a outra. Olha aí, André. Esse tipo de seguro... Eu comecei a ficar interessado. Esse tipo de seguro, Hugo, ele tem o objetivo de fazer a manutenção do seu dia a dia. Caraca. Se for necessário pagar a conta do hospital, perfeito. Tá ali o dinheiro. Mas ele vai direto para sua conta. E não, tô aqui no Santa Joana, manda dinheiro para cá. Não. Vai para a conta do cliente. Vai para a conta do e o cliente cliente. determina qual é a finalidade. Caraca, velho. Que coisa É bem bacana, bem bacana. Pô, interessante pra caramba, bicho. O seguro evoluiu muito, assim, As pessoas estão entendendo mais o que é um Muito, seguro agora, né? Muito. Porque, olha, é difícil, meu amigo. Pra vocês saírem pra labuta todo dia pra colocar na cabeça do cara. Quantas visitas tu faz por dia, velho? O ideal é que... Você não gastar uma gasolina, não? O ideal é que façamos 5 reuniões dia. 5 dias. Presencial e online. O bom é presencial. Presencial, né? O nosso tema, ele gera uma comoção maior no presencial. Essa aqui é a verdade. Olho no olho, né? Olho no olho. Olho no olho. Olho no olho, cara. olho no olho. Eu também acredito nisso pra caramba, velho. É que, na verdade, Hugo, assim, o tema, ele é muito pesado. O tema é pesado, né? Então é preciso ser muito profissional e ter um traquejo bacana para que você lide com o negócio de forma que leve o despertar para o cliente, mas que principalmente ele veja que é uma solução. Pois é, que ele vai dizer logo pra tu o quê? Pô, tá me agorando, é? Isso. Tá me agorando? Quer que eu morra, é? Tu tá prevendo minha morte, é? E vai morrer, meu. E na verdade, há uma pesquisa, você deve saber, que 100% das pessoas vão morrer. Então, falar sobre morte... Todo até mundo. então, até então então não mudou isso. Então, na verdade, falar sobre morte deveria ser um pouco mais natural. Mas a gente, mais uma vez, como os brasileiros otimistas, a gente não gosta desse tema. Então tá uma pergunta de leigo. Claro. Eu faço meu seguro, os beneficiários, se um beneficiário meu morrer, eu tenho como fazer seguro também dos beneficiários? Como é que funciona isso? Tem. O seguro, quando eu faço, já está incluído os meus beneficiários? Eles estão... Se ele morrer, eu recebo alguma coisa? Não. Não. Vai, bebe água. Aí você faz outro seguro. Caraca, velho. E aí, vamos definir quais são os papéis, né? Existe o titular da apólice, geralmente é aquele cara que é o gerador da renda. Hugo Esteves. Perfeito. Vamos Temos colocar... 6 beneficiários. Isso. Então vamos te colocar lá. Hugo Esteves. Você é o cara que gera renda para sua família. Vamos considerar que todo mundo é dependente financeiro seu ainda. E aí você gera renda para sua família. Ou seja, você é o titular da apólice porque você precisa dessa segurança, dessa proteção. É aquele caso, se você parar de gerar essa renda agora, aquelas 6 boquinhas ferrou.
E aí você fala assim, poxa, Evaristo, mas eu quero proteger também meus filhos para esses cenários aqui. Aí os teus filhos, eles serão outros titulares de apólice. E aí você pode vir como beneficiário ou não. Ou não. No seu caso, você tem filho casado já, por exemplo, né? É. Fala uma filha casada sua. Natasha. Natasha é casada com o... Eu não sei o nome dele, não, porque ele mora Bom, na com o França. seu genro. Com o meu genro. Mbappé. Qual é o nome dele? Com O Mbappé, Com o pronto. Kylian. É. Natasha casada com o Kylian. É. E ela vai botar o Kylian como beneficiário. É? Entendi. Entendeu? Tá, então... Mas eu posso estender pro beneficiário também, se tu morrer, eu recebo alguma coisa, posso fazer isso? Não dentro da sua apólice. Fazer outra pólice? Outra apólice. Tá. Outra apólice. Agora vamos pro lado policial da coisa. Vamos pro lado policial. Existe, lógico, você sabe disso, que um beneficiário sempre mata o titular da apólice. Tem casos disso. Lógico que a gente sabe que tem. Tem. Como é que fica a solução, cara? Cara, a depender de investigação e tudo mais, pode ficar suspenso o pagamento desse benefício. Ninguém recebe? Se ele for o único beneficiário, quem recebe essa... Então, pode ser que fique suspenso. Eu vou de novo olhar... Depositado em juízo, pode ser? Eu não sei se você vai lembrar de um caso que passou até numa direta depois, lá de Caruaru. Lembro. Aquele pessoal é parente do meu pai, é meu primo ali, de sei lá de Caraca, quantos graus, mas é parente do meu pai. Trabalhava na Globo na época. Isso. Trabalhava na Globo na época. Então, a esposa mandou matar o cara. Eu O não beneficiário. lembro o nome deles lá. Isso. O titular da apólice. Isso. Bora trabalhar assim. Isso aí. É. Aquele caso específico ali, o pagamento pode ficar suspenso enquanto que alguma investigação saia. Tá? E pode ser que o caminho deste seguro, ele vá para o caminho da vocação hereditária. Ou seja, como se fosse um patrimônio. Tá? Mas tudo isso seria necessário a parte jurídica. Tudo não bem. seria mais administrativa. A gente trabalhando com ela como suspeita, Isso. ela vira depois acusada, Isso. vira réu. É assim que se funciona. Isso aí. Depois de réu, o juiz foi Condenada. assassina, condenada. Condenada, isso. Ela pode não receber. Não recebe. Não recebe. Pode Mas não aí eu te receber. pergunto, volto a perguntar, assim, a insistência, esse dinheiro fica... Ele pode ficar em stand-by, É. depositado em juízo e etc. Ou pode ser encaminhado para a vocação hereditária, como eu estou te falando. Por exemplo, esse cara tinha filho. Ele tinha filho. Vamos trabalhar assim com um não, por exemplo? Vamos trabalhar com um não, que ele não tinha filho, não tinha herdeiro, só tinha era de beneficiária? Então, aí tem os ascendentes, tem todo aquele processo. Tem descendente, ascendente, os colaterais, que são os irmãos. É. Alguém uma hora recebe. Alguém uma hora recebe. Alguém uma hora recebe. Cara, você pode falar da empresa que tu trabalha, que é a MetLife. MetLife. A MetLife, cara, eu tava lendo, a sede dela em Nova York? Isso. Ela é Ela é americana. Ela é americana. Americana. Já tá no Brasil inteiro, cara, essa MetLife? A MetLife, ela chegou no Brasil em 99. Ela chegou... 99 para 2023... 24 anos. 24 anos já. Isso. Ela é uma empresa de 154 anos. Como é que é, rapaz? 154 anos. Cagou, tá serena, velho. Tem umas histórias curiosas, né? Ela pagou benefício, por exemplo, pro pessoal do Titanic. Lá em 1912. Não o Titanic do Leonardo DiCaprio e da Não. o Deve ter Titanic pago da vida também. real. Deve ter pago pra família do Ronald Reagan. Provável. Do Churchill. Provável. Não, Churchill foi na Inglaterra, mas quem sabe. Ela tá presente em mais de 40 países. Caraca, Espanha, velho. China, Europa. Dos Estados Unidos, o John F. Kennedy deve ter tido MetLife. Foi em 62, né, que ele foi assassinado, né? Ela é a maior seguradora do mundo. A MetLife. A MetLife. Caraca, Isso. velho. E em Pernambuco tá há quanto tempo? Por que não sai em televisão isso, hein? Pronto, eu ia fazer essa pergunta, André. A MetLife, ela não trabalha com muita propaganda. A verdade é o Eu sei que não sei se tu pode responder com. Eu teria que perguntar pro marketing, né? Isso. Né? Eu acho que é por Alô, isso. marketing. Alô, marketing. Estão fazendo o quê, hein? Por
Cara, Eu tô sendo cobrado aqui, marketing. Não, Cara, mas, Me ajude. mas acho a que gente não ouve mesmo, né? Quase nenhuma propaganda. Honestamente, assim, o mercado ele tá ficando mais popular. É. Né? Qual é o ponto? Esse tipo de produto que é da MetLife, ele atua com um público segmentado. E aí ele não é um produto de prateleira. Então, para você ter ideia, se eu fosse vender algo para vocês aqui, eu não seria capaz de vender hoje. Eu teria que captar essas informações, essas 30, 40 perguntas, planejar algo na minha casa, no meu escritório, e depois trazer para vocês. Mas, Evaristo... Isso não quer dizer que a gente está devendo em relação a isso. Mas você há de convir também que o mundo da tecnologia ajudou muito a seguradora. Demais. Você tem todas as minhas informações no Google, Isso. você tem minha informação no Instagram, no Facebook, no Telegram. Isso. Vocês usam muito esse recurso? Que é muito fácil a gente pegar na mentira alguém hoje, cara. Olha, honestamente... Deve ter um departamento, um FBI da MetLife. Security, Não alguma sei, coisa... deve ter. Health. Porque é muito fácil, cara. Cara, honestamente, o nosso caminho de venda, ele ainda é muito, como se fosse muito... Sei lá, muito simples. por Né? exemplo, São perguntas. Até porque, Hugo, tem um ponto importante. Essas perguntas passam pela tua aprovação. Você faz uma declaração pessoal, você assina isso. Então, quando você omite informação, você pode não receber esse benefício, tá? Pois é, eu posso dizer que eu estava internado durante 15 dias, aí eu posso pegar um laudo, mas em 15 dias você vai no meu Instagram, eu estava na Suíça esquiando. Ué, fala, meu velho. há um acordo. Fala no microfone Há um aqui. acordo com os grandes banqueiros aqui do Brasil, junto com o Banco Central, que impede essas seguradoras de fora atuar aqui dentro, ou Não. fazer esse trabalho de marketing, alguma coisa. Ao Acho que contrário, não. na verdade, o mercado abriu e a gente chegou. É isso realmente que mudou. E essa abertura de mercado, como eu falei, do Open Banking, Insurance e tal, foi tão interessante que os preços também mudaram. Né? Porque até então... Grande parte também do brasileiro faz seguro na sua própria agência bancária. Isso, é onde eu ia falar. A primeira relação que você tem com o seguro, o cliente comum, o tradicional e tal, é com o banco. Mas se eu perguntar para qualquer pessoa que tem um seguro de vida hoje do gerente do banco, ele não faz a menor ideia o que ele tem de apólice. O que ele tem como cobertura, como opcional, que é muito diferente do nosso papel. O meu papel é deixar muito claro que ele está contratando e que de fato ele está comprando a necessidade daquela estrutura familiar e financeira dele. Tá? Agora, como marca, né? De fato, eu acho que é um caminho ainda a ser desenvolvido. Agora, qual é a diferença entre seguro de vida e seguro de acidente? Só pra gente morrer o nosso assunto. Tem diferença? Muita? Existe o seguro de vida e o E de acidente. em vida, que é o em vida. Mas muito simples de entender. O de vida, a gente fala de morte. De morte. E o E em vida, eu falo de situações como internação, como um diagnóstico de uma doença grave, como um câncer, um infarto, AVC e tal. Entendo. Que é o que faria o André, por exemplo, ser investigado. Isso é um Robocop, pô. Um cara que tá com uma Stent. cirurgia marcada, parece que é um happy hour. Aí Já tá com estente. a seguradora precisa avaliar ele melhor. Cara, então é o seguinte, pra você seguir aqui o Evaristo, é difícil eu esquecer o nome, porque você tem o nome de um grande repórter da Globo, que foi Evaristo Filho. Evaristo Filho, isso. O meu amigo Evaristo Filho. Tá aqui a rede social do Evaristo. Deixa eu pegar aqui a tua rede social aqui pra gente seguir. Quem quiser seguir o Evaristo, solteiro, casado... Solteiro. Eita! Mas calma por eu me enrolar, tenho uma namorada. Tem namorada? Ih, rapaz. Deixa eu pegar aqui pra gente colocar aqui, ó. Aí você segue o Evaristo, @Evaristo Pazos. Isso. P-A-Z-O-S. Evaristo Pazos, tá, Lá galera? eu falo um pouco sobre vendas, seguro, planejamento financeiro, tem umas dicas, uns vídeos. Fiz ano passado, inclusive, uma série de 4 aulas que veio de orçamento doméstico. Foi seguro de vida, planejamento financeiro. Daqui a pouco ele tá fazendo um podcast sendo Olha nosso aí, concorrente. ó. E também, se você quiser seguir o Evaristo, pode pedir informação sobre seguro, é Evaristo Pazos, P-A-Z-O-S, @gmail.com. Dá um abraço pessoal da MetLife. Boa, Tá? mano, Legal. sim, mano, sim. A gente conversou aqui, galera, com Evaristo Pazos. Deixa eu colocar aqui, é consultor especialista em investimentos. E também, ó, a direção hoje foi do nosso André Corte Real. Sobrenome bonito, ó. Corte Real. Fazer um seguro, viu, André?
Tu tem? Mas tem. Você falou no Santander que É. tinha assistente? Tem certeza? Sabe? Mas ela sabe no papel ou sabe como amiga? Como amiga. Aí! Você não botou. Então, valeu. Evaristo, abraço. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, viu, pessoal? Valeu, um abraço. Lembrando Me que a sigam gente- aí. Lembrando que a gente está na TV Nova, no canal 22, sendo retransmitido o nosso podcast. Valeu, vai embora. Valeu.